Olá, meu irmão, olá, minha irmã, você catequista, você crismando, paz e graça para a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os mandamentos, caminho para seguir Jesus. Você já parou para pensar qual a importância dos mandamentos em nossas vidas? Já parou para pensar que os mandamentos são normas, são caminhos dados pelo próprio Deus que nos ajuda, que nos guia a viver bem em sociedade e também com o próximo? Já parou para pensar que nossas sociedades, desde a origem da sua história, elas são criadas por normas, por regras? Aonde nós formos no trânsito, seja o caminho que seguirmos nas escolas, seja no mundo militar, seja no mundo civil, temos regras a viver. No mundo espiritual, o Senhor Deus, por meio de Moisés, constituiu mandamentos, normas, caminhos que nos levam a viver bem em sociedade e a viver bem com Ele. Aprendemos os 10 mandamentos na nossa catequese eucarística. O nosso catequista de primeira comunhão nos ensinou os mandamentos. E aprendemos que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros são dedicados ao próprio Deus. Aprendemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele coloca esse primeiro mandamento, amar a Ele sobre todas as coisas, nos ensina que devemos ter Deus em primeiro lugar. Depois, o segundo mandamento nos ensina não usar o nome dele de todo jeito, não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar domingos e festa. Esses 3 primeiros mandamentos são dedicados para o ser humano relacionar com Deus. Os outros 7 mandamentos são ensinamentos, são regras para que possamos viver bem em sociedade. São normas do próprio Deus para que eu e vocês possam viver bem com o outro ser humano. Mas eu quero ler uma passagem da Bíblia para vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 a 21. Diz o seguinte: um jovem se aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me pergunta a respeito do que deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E o jovem pergunta: quais? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Meus irmãos, essas são palavras da nossa salvação. Uma conversa entre um jovem, assim como vocês, crismandos, e o próprio Jesus. Um jovem que chega para Jesus e diz: olha, o que é que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E a resposta de Jesus é: observa os mandamentos. E veja que Jesus aqui citou os mandamentos para viver em sociedade. E o mais belo dessa história é que o jovem disse assim: eu tenho observado estes mandamentos desde a minha infância. O povo judeu é ensinado em suas sinagogas a observar os mandamentos desde criança, assim como você, assim como eu fui ensinado pelo catequista de primeira comunhão, que nos ensinou a observar bem, pelos nossos pais desde criança, que nos ensinou a observar os mandamentos. E para você, jovem, tem um mandamento aqui muito importante: honra teu pai e tua mãe. Você já parou para pensar se o que você tem feito tem honrado seu pai? Tem dado orgulho a seu pai? Será que você tem cumprido
o que o Senhor Deus constituiu como regra de vida, como caminho para chegar ao céu. O próprio Jesus diz que se vivermos esses ensinamentos, teremos um tesouro no céu. Pare e pense um pouquinho. Quais são as regras de vida que você tem aplicado? São as regras do Senhor, que nos ensina a viver em sociedade, que nos ensina a ter um relacionamento com Ele. E quando o jovem rico olha para Jesus e diz, eu tenho observado tudo isso, Jesus olhando bem para ele, conhecendo o interior de cada um de nós, ele diz o seguinte, só te falta uma coisa, vende teus bens, dai aos pobres e segue-me. Jesus compreendia o coração daquele jovem, um jovem rico, apegado aos bens materiais. A que você está apegado nessa terra? Estas são as mensagens de Jesus para nós hoje, para o nosso encontro de hoje. Eu peço que você, crismando, que você, catequista, possa refletir nesse seu encontro. Como anda o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho guardado o domingo? Será que eu tenho reservado o dia do Senhor para Ele? Será que no domingo eu digo, Senhor, este é o dia que eu tenho te adorar, que eu vou à Sagrada Igreja, que eu vou ali viver os mistérios do Reino dos Céus por meio da Eucaristia? Será que você tem observado os outros mandamentos, como honrar teu pai e tua mãe? Como dar orgulhos para Ele? Pare e pense nisso. Essas são palavras que nos levam a ter um tesouro no céu. Fique todos na graça e no bem do nosso Deus.